Bem-vindo a mais um programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Silvio de Oliveira e hoje nós não estamos aqui com o nosso amigo, companheiro, por uma boa causa. Ele precisa descansar. Pastor precisa descansar. Pastor Kenji está descansando. Então, hoje nós vamos aqui tratar de um tema que é muito importante nos dias de hoje. O tema de hoje do nosso programa é: você acredita em sorte? Se você acredita, você tem uma opinião formada, participe conosco desse programa. Esse programa que é aqui pela Vox TV e hoje estamos num estúdio novo aqui. Então, olha, tenha certeza que você vai ser ricamente abençoado através desse programa. E um programa também que traz um pouco de entendimento, cultura da palavra de Deus. Eu quero, desde já, ler um texto aqui de Jó, o livro de Jó, que fica antes dos Salmos, no capítulo 42, 10, diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes, e Deus mudou a sorte de Jó. Só para que possamos entender um pouco sobre o significado de sorte. Qual é o significado de sorte? Sorte é um substantivo que pode significar destino, fato, acontecimentos, aliás, acontecimento casual, que pode ser bom ou mal. A palavra sorte pode ter significados diferentes, usados em diversos contextos. Ou seja, muitas vezes nós temos uma conotação diferente do que é realmente a palavra sorte, o termo sorte, para que nós possamos entender. Por isso que eu li aqui Jó capítulo 42, 10. Mas existem no mínimo uns 10 textos na Bíblia que falam sobre sorte. Eu lembrei de um deles quando Jesus foi crucificado ali na cruz. Isso está em Marcos capítulo 15, verso 24, que lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. As vestes de Jesus, que ali, quando ele foi crucificado, ele lançaram sortes sobre as vestes deles, porque eram vestes de primeira linha, ou seja, de linho, tudo coisa boa. Então, e para a cultura judaica também, naquela época, você obter despojo de alguém, despojo que era algo que eles conseguiam nas guerras, era como um troféu, era como algo que eles podiam contar como bênção na vida deles, Então, mas isso era um outro contexto daquela época. Hoje, o que nós podemos falar sobre sorte? Eu perguntei para uma pessoa hoje se ela acreditava em sorte. Ela disse que não. Mas, ao mesmo tempo, ela disse para mim assim: olha, lá no meu trabalho estavam fazendo uns sorteios e perguntaram quantos números eu queria. Eu falei assim: não, eu quero um número só. Aliás, a pessoa disse: eu quero um número só, porque eu não tenho muita sorte. Então, ao mesmo tempo que ela disse que não acreditava em sorte, ao mesmo tempo ela disse que ela não tinha muita sorte. Aí que entra a questão do contexto, o que é sorte, sorte na Bíblia. Hoje em dia nós usamos muitas as palavras sorte para dizer: olha, a pessoa não teve sorte, então ela veio a ficar doente ou ficar enferma. Dentro da palavra de Deus, nós colocamos mais essa explicação sobre sorte. Substantivo que pode significar destino, fato, acontecimento casual, que pode ser bom ou mal. Ou seja, na própria palavra sorte existe o contexto de azar também, Pessoas que falam: eu só tenho azar, eu não consigo nada na vida. Olha, quando você vai para Deus, quando você vai para a palavra de Deus, todos esses contextos, eles caem por terra, ou seja, já não vale mais para a sua vida. Não que não seja notório no sentido de você entender o que é sorte, quando você não tem um direcionamento na sua vida. Aí você vai sempre dizer: puxa, eu não tenho sorte mesmo, eu só tenho azar, nada dá certo na minha vida. Mas saiba de uma coisa: quando você vai para Deus através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda essa má sorte, ela é quebrada na sua vida, ela sai da sua vida.
essa raiz, né, que muitas vezes vem até de família, porque pessoas têm aquela síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, meus pais eram assim. Então, olha, como é bom saber que Deus ele pode ter um direcionamento novo na sua vida, que Ele pode mudar a sua sorte. Tem até um cântico que nós cantamos muito nas nossas igrejas hoje, que diz que assim que o meu Deus nunca falhará, diz a letra desse texto. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que a minha sorte Ele vai mudar. Ele vai mudar. Então, a sorte é questão de circunstâncias, momentos, fatos, que muitas vezes estão ocorrendo na nossa vida, que Deus pode mudar. Algo que poderia ser ruim, uma má sorte, Ele pode mudar para um bom caminho, para um bom direcionamento. Isso é o que diz a Bíblia. Mas hoje nesse programa, o intuito desse programa é você meditar, você pensar com relação à sorte, a tudo que você passou na sua vida até agora, aquilo que você pode imaginar no futuro, o que Deus pode preparar para a sua vida, qual vai ser a sua sorte daqui em diante, a partir de hoje. Qual vai ser o direcionamento que Deus tem para a sua vida dentro desse contexto do que é a palavra sorte, substantivo, significando destino, fato, acontecimento casual, que pode ser bom ou mal, e pode ter vários significados, ou seja, significados diferentes usados em vários contextos. Participe! E nós queremos desde já agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado nesse programa Nova Vida. E está de parabéns aqui o nosso mais conhecido Ed, mas o nome dele é Antônio Edson, né? Está de parabéns pelo novo cenário aqui. E aqui ele deu uma dica aqui que a sorte pode estar relacionada com a fé. A pergunta é da Júlia Cristina de Santo André. Se a sorte pode estar relacionada com a fé. Eu creio, assim como alguém que estudou a palavra de Deus, que pode sim, com certeza. A sorte está relacionada com a fé, porque a pessoa que tem fé depende da sua fé. Porque hoje, quando se fala em fé, a fé se fala em vários sentidos. Tem pessoas que têm fé e crê que um dia vai ganhar na loteria. Então, muitas vezes a sorte é associada com jogos. E quando você vai na palavra de Deus, essa associação já não serve mais. Ou seja, ela pode ser relacionada com a fé, mas uma fé que você tem conhecimento, que ela não vai falhar. Como diz aquela música do Gilberto Gil, com a fé não costuma falhar. Então, mas uma fé genuína, e essa fé, ela vem da palavra de Deus. Quando você tem uma fé de conhecimento na palavra de Deus, pode ter certeza, a tua sorte Deus muda, porque essa é uma fé que vem de Deus. Pode sim ser relacionada a sorte com a fé. Pode ter certeza, viu, Júlia Cristina de Santo André? Deus abençoe a sua vida. E se tiver mais alguém ou alguma pergunta, pode estar conosco nesse programa. Ele vai ao ar aqui pela Vox TV, todas as segundas-feiras, programa Nova Vida, às 21 horas. Então, grave esse horário e dia. Às 21 horas, esteja conosco no programa Nova Vida, da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. E voltando ao que nós estávamos comentando sobre pessoas que têm participado, um abraço para a nossa irmã Célia Primo, que está sempre conosco, ela é super fã do nosso programa, o nosso irmão Davi Adamussi, o nosso irmão Mário Zoletti, os nossos irmãos e amigos, o pastor Galileu, a sua esposa Sônia. Então, olha, daqui para o final do programa, eu creio que eu vou lembrar de mais alguns nomes também, como o Sérgio Yamabushi, que é irmão do nosso amigo pastor Kenji. Amém? Então tá bom. Eu quero também estar aproveitando esse momento aqui, que nós estamos falando sobre sorte, agora surgiu falar sobre fé também, estar orando por você, orando pela sua vida, orando pela sua família. Se você até hoje tem enfrentado dificuldades, problemas, eu creio que Deus pode mudar a sua sorte através de Jesus Cristo, através da sua fé na palavra de Deus.
eu creio que Deus pode mudar. Eu quero incluir nesse pedido de oração um jovem chamado Danilo Cordeiro, que sofreu um acidente de moto. Nós vamos estar orando por ele e orando por pessoas que nesses dias, famílias que estão enlutadas pelos seus entes queridos, mas ao mesmo tempo Deus tem dado conforto para essas famílias através das nossas orações. Por quê? Porque essas pessoas sabem que hoje elas não estão aqui, mas estão na presença de Deus. Um dia você pode ter essa certeza de estar com Ele através de Jesus Cristo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos falando com o Senhor e temos a certeza, Senhor, que a nossa oração não é um monólogo, mas é um diálogo, Senhor, a qual nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. O Senhor fala na nossa mente, o Senhor fala no nosso coração, o Senhor fala através da sua palavra. E agora, ó Pai, eu te peço que você esteja abençoando, Senhor, cada vida, cada família que está nos acompanhando através desse programa aqui pela Vox TV. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente. E como o tema hoje é sobre sorte, que o Senhor esteja... Se essas pessoas estão enfrentando algum problema de enfermidade, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, emocionais, sentimentais, depressão, Senhor, todo espírito de enfermidade, ó Senhor, que hoje o Senhor esteja mudando as sortes, esteja mudando, Senhor, o direcionamento dessas vidas, ó Pai, para que elas possam ter uma esperança de salvação e uma esperança de direção. Oro pelo nosso amigo Danilo, Senhor Cordeiro, Senhor, que sofreu esse acidente de moto, que o Senhor esteja abençoando o coração dele, a vida dele agora, Pai, em nome de Jesus. E que queremos agradecer também quantas vidas o Senhor tem curado, Senhor, nesses dias. Uma delas, Senhor, é o Felipe, filho do nosso irmão e amigo pastor Galileu. Obrigado pela vida do Felipe, que o Senhor continue abençoando ele e toda a sua família. E abençoe também esse estúdio, abençoe o Ed, abençoe a sua família, as nossas vidas, o pastor Kenji também e a Igreja Batista Nova Vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui no nosso tema, você acredita em sorte? Olha, né, até parece que nós estamos lançando algo para você escolher. Acredita ou não acredita? Não, tudo é uma questão de opinião. Nós respeitamos as opiniões de todos que participam conosco, até porque opinião ela é sempre em cima de um estudo, de um pensamento, então, de uma formação de opinião. Então, nós respeitamos a sua opinião. Mas aqui dentro da palavra tem mais um texto aqui no livro de Salmos, no capítulo 16, na oração de Davi, ele diz assim: guarda-me, Senhor, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus: Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Olha aí. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte das suas ofertas e nem adorarei os seus deuses. Aqui no verso 5 diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Diante desse texto da palavra de Deus, do Salmo 16, um salmo de Davi, nós podemos ver que Deus, ele pode mudar a sua sorte. Tanto que Davi, ele pede uma proteção de Deus. Na sua oração ele diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti tenho segurança. Onde está a sua segurança, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, enfermidades, dia que o medo muitas vezes está batendo na nossa porta. Mas Deus, ele pode, isso que eu vejo, que é mudar a sorte, né? Tirar o medo e trazer confiança. Tirar muitas vezes as guerras, as lutas espirituais e Deus te trazer paz. Deus pode mudar a tua sorte através da sua palavra e através de Jesus Cristo. Pode ter certeza. Jesus, ele diz em Mateus 6,33, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Quando você tem uma coragem que vem de Deus, Ele muda a tua sorte. Amém? E continuando assim, ele diz assim, ó, quão são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. Olha aí, pessoas que procuram se dedicar a Deus, que oram a Deus, buscam uma direção de Deus. Você acredita que essas pessoas, Deus mudou a sorte delas ou elas têm um imã que atrai coisas boas? Você já viu pessoas falam assim, não, vou andar com aquela pessoa que aquela pessoa me dá sorte. E acontece isso. Por quê? Na verdade, são pessoas que procuram fazer as coisas corretas, pessoas idôneas. Pode ter certeza. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, tudo que o homem semear, ele vai colher. Você pode ter certeza, quando você semear coisas boas na sua vida, jamais vai acontecer de você absorver ou atrair coisas ruins. Ou você dizer, olha, eu não tenho sorte. Não, você vai se sentir uma pessoa como essas aqui, olha. Pessoas que se dedicam a Deus. O maior prazer é estar na companhia delas. Inclusive, hoje mesmo estava conversando com um amigo nosso, sobre aquele texto que Jesus diz, que na sua vinda, um vai estar no campo, outro, aliás, dois vão estar no campo. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. Dois no telhado, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Estarão dois numa cama, um levado, outro deixado. Na verdade, Jesus ele dá um exemplo sobre isso. Não quer dizer que só metade da humanidade vai ser salva, como muitas pessoas pensam. 50% não é isso. O que Jesus quer dizer, Deus através de Jesus, seu Filho, quer dizer, é que não adianta você saber que você tem uma pessoa de Deus na sua vida, que pode ser seu pai, sua mãe, ou o seu marido, ou sua esposa, que você está salvo. Não, saiba de uma coisa, cada um de nós vamos dar conta da nossa vida para Deus. Um dia, provavelmente no dia que partirmos desse mundo, porque não tem ninguém que diga que não vai viver nesse mundo eternamente, não. Um dia todos nós vamos partir. O que Jesus quer dizer é que não adianta você dizer que você tem uma pessoa que serve a Deus na sua vida, que você junto com ela, você já garante a sua salvação. Não, a salvação ela é individual. Então Deus muda a sua sorte na sua vida. Obviamente, quando você tem uma pessoa admirada, uma pessoa de bem do seu lado, mas você não pode depender dessa pessoa. Você tem que depender única, exclusivamente de Deus e seu Filho amado, Jesus Cristo. Pode ter certeza, você tendo esse direcionamento de dependência totalmente de Deus. Não adianta você falar assim, não, minha esposa busca Deus, então eu junto com ela, eu casei com ela, então eu já estou salvo. Não, você vai dar conta única e exclusivamente a sua vida através de Jesus Cristo a Deus. Ele é o sumo pontífice que faz a ligação de nós até Deus. Amém? Então é isso daí. Durante a programação, nós vamos estar respondendo mais algumas perguntas, mas nesse texto aqui diz, aqueles que correm atrás de pessoas, hoje em dia até no meio evangélico, pessoas buscando uma palavra, assim, aquela pessoa ela tem o dom da palavra, e muitas vezes acaba se apegando na pessoa e não na palavra. O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, ele diz que nós temos que examinar as profecias, não o profeta. Porque hoje em dia acaba acontecendo até entre aspas, uma idolatria de pessoas por aquela pessoa ter o dom de Deus. E Deus, ele não se agrada disso. O que nós temos que nos apegar é na sua palavra. Por isso que o apóstolo João, ali na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, examinais as escrituras, ou seja, observe a palavra, a profecia, não o profeta, porque se a profecia que o profeta, o falso profeta no caso, profetizar e não dar certo, ele vai acabar sendo amaldiçoado pela sua própria boca. Então, é melhor você observar a profecia, examine a palavra que saiu da boca daquele profeta.
se ela vai te abençoar, vai te trazer uma sorte ou uma má sorte, né? Então observe isso. Isso é para os seus dias de hoje. Deus abençoe a nossa amiga Júlia Cristina, aqui de Santo André, que até agora que participou conosco. Estamos muito felizes. Eu peço até, eu estou sem aqui um direcionamento do tempo para o nosso diretor aqui, o Ed, me avisar quando tiver faltando aí uns 2, amém, faltam 6 minutos. Temos mais 6 minutos para que possamos aqui, para que você mande também a sua pergunta. Mas enquanto isso, tem um outro texto aqui da palavra de Deus. Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu uma resposta de oração para Davi. Em Marcos, lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, Marcos 15, 24. Agora vamos ler um texto aqui que eu creio que é muito importante, que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Tem muitas pessoas que pensam que Atos é o nome de uma pessoa, não. Até por causa dos 3 mosquiteiros, né? Que tem um ali chamado Atos, né? Mas aqui Atos são ações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos fica depois da carta aliás, antes de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1, no verso 26, vamos ver o que fala sobre sorte aqui. Embora algumas Bíblias, as Bíblias hoje estão sendo revisadas, algumas palavras elas são colocadas de uma outra forma, né? Então aqui, Atos 1, 26, diz assim: depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Ou seja, Jesus tinha 12 apóstolos e apenas um, que na verdade ele foi escolhido, mas ele acabou traindo Jesus, que foi Judas. E ele se enforcou, e como o número de apóstolos eram 12, até porque esse número 12 simbolizava as 12 tribos de Israel, né? Então, eles, depois da morte de Judas, os discípulos se reuniram, para quê? Para escolher um novo discípulo, para que continuasse com os 12. E aqui foi escolhido o nome de Matias, né? Matias ali haviam vários nomes, né? Então, para que não houvesse ali uma assembleia, ou seja, não, eu gostaria que fosse aquele, outro falou, não, para não desagradar ninguém, então eles pegaram e fizeram um sorteio. Então uma pergunta, você acredita que isso é válido, através de um sorteio? Né? Alguém ser escolhido? Obviamente, cada situação, como nós vemos aqui, cada circunstância, cada momento, existem contextos diferentes sobre sorte. Por exemplo, você que vai se inscrever num vestibulinho, né, ou fazer um exame, uma prova, que gostaria que seu nome estivesse lá na lista, no dia que você fosse olhar, não adianta querer contar com a sorte, você tem que estudar. Está vendo como existem vários contextos, né? E aqui no caso da escolha, né, de mais um discípulo de Jesus, foi lançado sorte, eles fizeram um sorteio para evitar esse problema. Né? Falaram, por que não escolheu eu? Eu falei assim, não. Eles fizeram ali um sorteio e acabou sendo escolhido no lugar de Judas o apóstolo, ou seja, o discípulo Matias. Deu para entender? Então esse daí, meus amigos que nos acompanham no programa Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Esteja sempre conosco, nos acompanhando aqui pelo Facebook, Vox TV, pelo Facebook, e também pelas nossas redes sociais. Nós temos também no YouTube, Pastor Kenji Yamabushi. Você vai assistir alguns programas pela Vox TV também no YouTube. E também mensagens, Pastor Silvio de Oliveira, através do canal do pastor Kenji Yamabushi, que é o presidente, né, que é o diretor ali da nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida. Tá bom? Então aqui vamos finalizar, temos mais 2 minutinhos aqui.
Vou pegar mais um texto aqui para terminarmos. Aqui bem no começo da Bíblia, no livro de Números, uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia para falar, por exemplo, quando você fala crônicas, você não fala primeira crônicas, porque crônicas é um livro. Agora, quando você fala cartas, lá, primeira carta, aí sim, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Agora, aqui no livro de Números, que faz parte da Torá ou do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, no capítulo 26, para terminarmos hoje, tem um texto aqui que fala sobre sorte. Números, capítulo 26, 55. Vamos ver. Enquanto isso, você pode aí formular uma pergunta sobre sorte e colocar no nosso programa. Olha, pode ter certeza, o pastor Kenshi sempre fala, né? Que nós temos resposta para tudo, desde que você aceite, não sei. Mas tenha certeza, isso não vai existir. Porque se nós não sabemos, nós vamos atrás para entendermos a palavra de Deus, tá bom? Então aqui Números 26, 55, enquanto chega aqui mais uma pergunta, 26, 55 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê partes maiores para as tribos maiores e partes menores para as tribos menores. Ou seja, existe coerência nesse tipo de sorteio. Porque eram 12 tribos, acabei de comentar. Então, Deus direcionou a Moisés fazer sorteio para que não houvesse briga. Ali, para que alguém falasse, não, puxa vida, por que deu a maior para ele, sendo que a minha tribo? Então, para que houvesse uma coerência. Sorteio, através de uma coerência da palavra, é válido. Bom, temos aqui a nossa amiga, irmã Débora Fernanda. O discípulo sorteado não deveria ter sido escolhido por Jesus, pois um apóstolo de Cristo teria que ser uma pessoa temente a Deus. Olha, bem colocado, viu, Débora Fernanda? Mas sabe de uma coisa? Quando aconteceu essa questão do sorteio ali por Matias, Jesus ele já tinha sido crucificado. Naquele momento, Jesus nem estava ali. Então, é até uma decisão que Jesus deixou para os discípulos, porque Jesus disse, ele deu uma comissão para Jesus, ele deu uma missão para os discípulos. E uma delas, que não ficasse apenas só ali nos 12, ou nos 11 ou nos 12. Jesus teve 70 discípulos. Desses 70, ficou 12. Desses 12, 3 foram escolhidos, que era Pedro, Tiago e João. Então, a questão não é quantidade ou a forma de escolher. Eu creio que Jesus ele deu esse privilégio dos seus discípulos escolherem apenas um. Apenas um, vendo que ele chamou. Até porque essa questão de escolha não é sorte também. Essa questão de escolha é da pessoa se dispor. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus ele predestinou pessoas escolhidas. Então, talvez alguém pode dizer, olha, por que eu não sou escolhido? Na verdade, não é que você não é escolhido, você tem que se predispor a ser escolhido por Deus. Quando você se predispõe, você pode ter certeza, você é um escolhido e uma escolhida de Deus. E eu tenho certeza que Jesus fez parte dessa escolha, porque foi ele que deu a direção para os seus discípulos. Tá bom, Débora Fernanda? Espero que a sua resposta, você fique satisfeita com a resposta. Se não, nós podemos, depois da programação, estarmos conversando ainda, tá bom? Deus abençoe a você que esteve conosco em mais esse programa Nova Vida. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa Nova Vida. Deus abençoe a todos.